O senhor estava falando a respeito, da situação da saúde no Brasil e também dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Aliás, o que eles podem fazer para melhorar a qualidade de vida da população? Veja, em tudo que existe o movimento humano, existe a necessidade do trabalho do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Ele hoje tem uma forte atuação, principalmente na área da prevenção, trabalhando na família, trabalhando na indústria e no comércio, trabalhando nas escolas, impedindo que as pessoas venham a ficar doentes ou tenham alguma disfunção que venha a impedir de exercer um trabalho, seja o varrer uma casa ou o fazer um circuito complexo de um computador, por exemplo. Então, em tudo que há o movimento humano, há necessidade desses profissionais. Hoje ele atua desde a parte da estética, melhorando a aparência das pessoas, passando pelas unidades de terapia intensiva, socorrendo a vida no momento que ela mais precisa de ajuda. Tem uma ação fundamental nas indústrias, no comércio, reduzindo o absenteísmo, ou seja, a falta dos trabalhadores, e melhorando também a produtividade desses trabalhadores à medida que possibilita que eles venham executar esses movimentos no trabalho sem colocar em risco a saúde. Doutor Gil, onde que o senhor acha que eles podem atuar para que isso aconteça mais naturalmente, de uma melhor forma para a população? O segredo da redução dos enormes custos da saúde que falávamos há pouco está exatamente em ofertar o serviço desses profissionais. E aí nós temos conversado com todos os prefeitos, com todos os secretários de saúde, e sabemos que o prefeito de Ourinhos, em particular, é uma pessoa bastante sensível às necessidades da vida. Então nós estamos discutindo esse projeto e mostrando para o Poder Executivo que a oferta desses profissionais nas equipes básicas de saúde, a oferta desses profissionais nas escolas públicas, isto é investimento, isto é redução de custos com saúde. Veja, para ofertar o serviço desses profissionais, e Ourinhos tem, e região, a dádiva de já ter esses profissionais formados e habilitados pelo Estado para socorrer a vida. Então, precisaria no máximo de 5% de tudo que se gasta hoje com saúde para que nós possamos ofertar esses serviços e fazer a grande virada aí na saúde. Professor Gil, nós profissionais da área de fisioterapia temos algumas informações sobre o ato médico. Gostaria que o senhor tenha um conhecimento mais próximo desse problema que está afligindo a nossa profissão. Gostaria que o senhor explanasse para os profissionais da nossa área como está esse processo no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado. O ato médico é um projeto de lei que regulamenta o exercício da profissão dos médicos, que estabelece o que o médico pode fazer e o que o médico não pode fazer. Veja, nós temos 13 profissões da saúde no Brasil regulamentadas, que representam hoje 3 milhões de profissionais. Por que foi possível no Brasil o desenvolvimento dessas profissões, o que não ocorreu, por exemplo, em Portugal? Porque no Brasil as leis que criaram as profissões da saúde são leis bastante genéricas, impedindo que um conselho que tem o poder de polícia criasse constrangimento para que outros profissionais viessem a exercer os seus atos privativos. Então veja, o problema todo com esse projeto de lei é que ele é bastante específico, ao contrário das outras profissões, quando determina os atos privativos dos médicos. Por exemplo, ele estabelece que o diagnóstico das doenças e a prescrição terapêutica seria um ato privativo dos médicos. Veja, a maioria das doenças que afetam a população, os ataques do coração, os cânceres, a obesidade, a diabetes, essas doenças,
elas têm múltiplos fatores causais. E cada um desses profissionais olha para aquele paciente e analisa algum aspecto daquela doença e prescreve uma terapêutica específica. Então, para o médico ter essas habilidades e competência dos 13 profissionais da saúde, ele precisaria no mínimo mais 50 anos de estudo. Então, o caminho moderno, o caminho que dá resultado no mundo inteiro, é aquele que coloca os profissionais para trabalhar em equipe multidisciplinares, onde cada profissional, de forma autônoma, respeita as virtudes, as qualidades de outros. Nós, particularmente, Abner, amamos os médicos, temos um respeito muito grande por tudo que eles agregaram à vida, por tudo que eles ajudaram a gente a construir em termos de conhecimento, mas esse trabalho não pode ser feito de forma hierárquica, ou seja, onde um profissional manda no outro. Então ele tem que ser feito de forma autônoma, de forma proativa, e só assim nós vamos continuar desenvolvendo as nossas tecnologias, as nossas ferramentas para ajudar a população a preservar o que ela tem de melhor, que é a própria vida. Então, respondendo à tua pergunta, o grande problema desse projeto de lei é que, na verdade, ele é muito corporativista. Ele tenta criar na lei e na marra um ato privativo dos médicos, como sendo só deles, que hoje são compartilhados com outros profissionais da saúde, e eu tenho certeza que o Senado, os senadores da República terão a sensibilidade de evitar que um projeto desse passe, mesmo porque nós não precisamos disto. O que nós precisamos é de muita paz, é de muita harmonia, de muito respeito mútuo nas equipes de saúde, e nós não precisamos de nada que venha coagir o desenvolvimento dessas profissões. Porque o principal foco da saúde é principalmente o doente, não é isso, professor? Hoje é. É o doente. Aquele é o principal, aquilo é o foco que a gente deve sempre mirar, e procurar desenvolver técnicas para que a gente possa solucionar os seus problemas físicos e outros. Mas esse projeto, professor, ele irá criar algum problema para o paciente ou só para os profissionais que acompanham esses pacientes hoje? Claro que irá criar um problema seríssimo para a população, e ele faz muito mal para a população nesse sentido. Ele cria um problema para a população na medida que ele estabelece que o paciente deveria passar primeiro no médico. Então cria uma reserva de mercado, e muitas vezes você não precisa do médico, você precisa do físio, ou você precisa do psicólogo, ou precisa do fonoaudiólogo, e você não, isso vai encarecer e muito os custos com saúde desnecessariamente. Porque hoje a gente acompanha, principalmente na Santa Casa e na região toda, nós temos uma carência de médicos profissionais hoje, visto que nós temos aí hoje vários pronto-socorros da nossa região que faltam médicos, principalmente na região de Ourinhos, pediatras e outros ortopedistas. Então, além de uma reserva de mercado, nós iríamos dificultar o acesso dos pacientes aos profissionais na área de saúde. Esse é um problema seríssimo. Você vê que a ventilação mecânica, ou seja, a sua capacidade de respirar normalmente quando você está numa unidade de terapia intensiva, hoje ela é mantida graças ao trabalho, principalmente 90% dos casos, o trabalho do fisioterapeuta. E se você tira esse ato do fisioterapeuta, a pergunta da sua é bastante pertinente: quem irá socorrer a vida? Se você impede que um profissional o faça, então o Estado precisaria no mínimo de ter uma boa alternativa, e na verdade ele não tem. Mas veja que coisa engraçada, os médicos estão tão pouco, eles estão favoráveis a esse projeto de lei. Os próprios médicos, porque eles entendem que é uma decisão absurda, desnecessária, porque hoje predomina o respeito mútuo, a harmonia. Você ficou doente, obviamente você vai socorrer a um pronto-socorro, você vai ser, se você estiver sentindo principalmente uma dor abrupta, você vai ser atendido imediatamente por um enfermeiro, logo depois por um médico. Quer dizer, ninguém quer mudar isso, e não precisamos de leis para mudar toda essa dinâmica que nós construímos com muito respeito.